Ora, muito bom dia, espero que estejam todos bem. Muito obrigado, David, por esta bela apresentação que tu acabaste de fazer ainda agora. Acho que agora estamos prontos, basicamente, depois deste enquadramento feito pelo David, para entrarmos um pouco na verdadeira razão pela qual nós quisemos trazer esta ideia e de onde é que esta inspiração veio. E por isso, convido-vos então a vir comigo para a introdução da nossa formação. Eu decidi, basicamente, para conseguirmos ter aqui uma ideia melhor de todo o nosso raciocínio, dar-vos um bocadinho e contar-vos um bocado uma história. Essa história vai começar no Japão, há mais de 1000 anos atrás. Vamos passar por um Japão mais recente, mais contemporâneo, vamos passar pela Índia, pela Holanda e depois vamos acabar cá em Portugal. Portanto, vamos começar com algo que eu acho que é muito interessante, que tem a ver com religião. Portanto, no Japão, a religião mais antiga que se conhece é a Koshinto. Okay? Esta é tão antiga que basicamente não há quase registros absolutamente nenhum. Mas o que se sabe é que existia uma grande relação entre as pessoas e a natureza. Curiosamente, a palavra Koshinto, a palavra Ko significa antes de Shinto, sendo que Shinto é, hoje em dia, a religião, digamos, mais tradicional ou mais difundida por todo o Japão. A verdade é que Shinto bebeu dos conhecimentos de Confúcio e do Buda para criar esta nova religião que é Shinto. Shinto basicamente significa literalmente o caminho dos deuses e apareceu depois do século VIII, resultado destas mesmas interações com influências da China, da Índia e do Nepal. E a verdade é que desde então, pelo menos que se conhece, existiram estas Shinju no Mori. Okay? Portanto, estas Shinju no Mori são basicamente, como diz aqui, as florestas onde os deuses vivem, ou a floresta de Deus. E como tal, estas florestas têm existido ao longo de centenas e centenas de anos. Muito por uma razão de preservação destes espaços, onde se acha, através da cultura japonesa, que os deuses residem em todos os seus elementos, desde as árvores, aos arbustos, às pedras e tudo isso. E por isso mesmo, estes locais têm sido locais de respeito e de devoção ao longo dos tempos. O que isto fez foi com que, como estas florestas são mantidas durante muito e muito tempo, elas conseguiram atingir aquilo que a gente pode chamar de um clímax, portanto, conseguiram atingir o seu estado mais maduro que é possível numa floresta. Isso faz com que, e muito por parte da cultura japonesa, do respeito pela natureza, fez com que estes locais conseguissem ser preservados, lá está novamente por uma razão de biodiversidade também, mas por uma razão muito cultural e espiritual. Diz-se então que dá até má sorte, ou mesmo azar mesmo, alterar o que é que seja nessas florestas. E por estas razões elas têm-se mantido inalteradas ao longo de centenas e centenas e centenas de anos. E tal como diz a personagem principal que vai entrar agora a seguir, a verdade é que quando nós retiramos árvores de uma zona inclinada, por exemplo, e nós temos a experiência de ver um desabamento das terras, essa experiência que nós estamos a sentir é uma experiência divina. Portanto, vem da natureza, é algo que nós não controlamos e que nós apenas conseguimos experienciar. E este conceito de manter a natureza intocada e de preservar toda esta parte divina deste aspecto, inspirou muito a personagem principal de toda esta apresentação, que é Akira Miyawaki. Portanto, Akira Miyawaki, hoje em dia, é um professor emérito na Universidade de Yokohama. No entanto, como qualquer professor, ninguém começa como um professor e toda a gente tem uma história de vida. E, portanto, eu convidava-vos um pouco a conhecer um pouco aqui a inspiração e um bocadinho da vida de Akira Miyawaki até ao método Miyawaki, que depois inspirou tudo o que vem a seguir. A verdade é que Akira Miyawaki, nos anos 50, era um aluno que tinha acabado de fazer a sua licenciatura e basicamente começou a visitar estas florestas que abrigam estes pequenos santuários aos deuses, e começou-se a inspirar e percebeu várias coisas. Percebeu que estas florestas tinham uma certa tipo de estrutura, tinham uma diversidade muito grande e eram algo diferentes das florestas que nós conseguimos ver hoje em dia, que têm apenas alguns anos. E com isto, com o seu interesse por uma temática que na altura estava a começar a emergir, que é a Potential Natural Vegetation, que eu convido-vos a explorar mais um pouco, e o seu conhecimento da fitossociologia, que basicamente são as interações entre as plantas, fez-o pensar basicamente em como é que isto estaria a acontecer nas florestas. Portanto, fez-o ter e olhar para os padrões que ele conseguia, pelo menos, retirar dessas mesmas florestas. Uma coisa que ele percebeu rapidamente, quando olhou para estas florestas, foi que elas estavam divididas em estratos bastante bem definidos. Okay? E tudo isto, todas essas informações, portanto, toda a ideia de
manter um sistema durante muito tempo, de conseguir observar como é que ele é das plantas que lá estão a serem as plantas nativas, as plantas originais daquele local, algo que é muitas vezes raro de encontrar já, fê-lo inspirar-se e pensar como é que eu então consigo fazer florestas dignas de albergar os deuses, os kami. Portanto, como é que eu consigo, na verdade, hoje em dia, em pleno século XXI, trazer um pouco desta vontade e desta energia para o presente. E como tal, ele pensou o que é que seria necessário para conseguir fazer isto. E então ele chegou a 3 grandes pilares. A necessidade de ter um solo rico. 2, a necessidade de ter plantas nativas. E 3, a necessidade de plantar de uma forma densa. E estes 3 pilares foram o que fizeram, com base também nos conhecimentos que eu vos expliquei ainda agora, e com base na observação destas florestas milenares, foi o que fez desenvolver aquilo que é o método Miyawaki, que mais tarde influenciou a criação das Tiny Forests, da qual a floresta se enquadra. Portanto, vamos entrar agora um bocadinho, se calhar, no próprio método Miyawaki e falar um pouco acerca dele. Uma coisa que é muito importante no método Miyawaki tem a ver com o solo, portanto, com a base, e se calhar é por aí que a gente vai começar. Portanto, a base de qualquer floresta é o solo, e a gente nunca se pode esquecer disso. Portanto, nós, para conseguirmos fazer algo semelhante a uma floresta como a Shinjo no Mori, num tempo que não demore centenas de anos ou milhares de anos, e que conseguimos encurtar isto, é preciso nós conhecermos o solo local onde vamos criar esta nova floresta. E daí a necessidade de analisar o seu solo, quer do ponto de vista mineral, quer do ponto de vista biológico também. E então aí melhorá-lo com recursos excedentes, e daí a parte da sustentabilidade. Esta parte dos excedentes também tem a ver com a questão de ser local e com a questão de ser algo que não estamos a criar mais entropia noutros sistemas para obter isto. Portanto, estamos em sinergia com os outros elementos, com a nossa vizinhança, para conseguir melhorar este nosso sistema, que é esta nossa floresta. Outra coisa que ele reparou também, como eu vos falei, foi nos estratos, e reparou que existia uma grande diversidade de espécies ao longo desses 4 estratos nestas florestas. E daí que, ao longo dos seus estudos, ele tenha desenvolvido a ideia de que serão necessárias 50 a 100 espécies dos 4 estratos para conseguirmos obter uma floresta daquele tipo. Para além disso, e muito importante aqui também, tem a ver a forma como elas estão no local. Nós muitas vezes tendemos, em florestas mais tradicionais, a plantar as plantas em linhas, mas na natureza não é isso que nós observamos. A natureza tem um caos orquestrado, tem um género de algo que a gente considera como aleatório, mas este aleatório vem muito das relações entre as plantas. E isto foi uma coisa que ele estudou imenso com a fitossociologia e que ele trouxe um pouco para aqui, da mesma maneira que nós também fazemos com a permacultura e outros sistemas de agricultura mais regenerativos. Portanto, a parte de plantar de uma forma aleatória é uma componente muito importante de todo o método, porque é isto que a gente vê na natureza e nós estamos a tentar mimicar, estamos a tentar igualar aquilo que acontece na natureza. E também outra grande diferença que existe aqui, que é muito importante, tem a ver com a densidade das plantas, ok? Geralmente, nas plantações tradicionais, quando vamos fazer ações de florestação, a densidade das plantas está sensivelmente pelas 1000 plantas por hectare, ok? Mas, para Miyawaki, e eu já vou falar um bocadinho à frente porque é que isto é assim tão relevante, a densidade aumenta muito, portanto passa de 1000 plantas por hectare para 20 a 30 mil por hectare, o que dá um espaço de 2 a 7 espécies por metro quadrado. Okay? Portanto, apostar aqui na densidade é algo muito, muito relevante, porque foi algo que ele também reparou que existia nestas florestas. As florestas sagradas tinham, para além destes estratos, uma grande, grande densidade de plantas. E por isso ele achou que seria interessante e importante também envolver este pequeno elemento aí. Outra coisa que é fundamental, e que muitas vezes as ações de florestação mais tradicionais esquecem, é cobrir o solo. Porque quando nós vamos a uma floresta, nós não observamos o solo nu. Observamos o solo com folhas, com material de ramos e troncos, que vão servir para se decompor e basicamente para completar o ciclo e estarmos basicamente num sistema que é sustentável e que se alimenta ele próprio. Nós aqui fazemos isto com moldes, que é a tal manta morta, que pode ser tanto folhas, como pode ser palha, como pode ser vários outros elementos. É importante aqui é que seja um material que permita respirar o solo, mas que ao mesmo tempo também permita ele reter a umidade e proteger da radiação. Seguindo estes passos todos, portanto, plantando densamente, utilizando moldes, equilibrando o solo e melhorando, é necessária uma monitorização deste espaço durante pelo menos 2 a 3 anos. Isto porque nós temos que dar condições a que o sistema que nós queremos verdadeiramente, aquele sistema mesmo nativo, tenha capacidade e força suficiente para se estabelecer e a partir dessa data ele irá conseguir basicamente promover o aparecimento de outras espécies nativas ou através de sementes
ou através da dispersão, e aí conseguimos então ter um sistema que será o mais semelhante possível ao início daquelas florestas que demoram 1000 anos a crescer. Agora, aquela questão que eu estava a falar ainda há pouco, que é muito relevante e que muitas vezes é também algo criticado no método Miyawaki, tem a ver com a densidade das plantas. A lógica por trás disto é bastante simples e faz bastante sentido, que é, quanto mais densamente nós plantarmos as plantas, como todos nós sabemos, elas têm sempre o objetivo de ir para a luz. Okay? Portanto, quanto mais competição nós promovermos no espaço pela luz, o que vai acontecer é que elas vão crescer verticalmente. E ao crescerem verticalmente, estão naturalmente a desenvolver mais estes estratos que são tão importantes no estabelecimento de uma floresta equilibrada. E por esta razão, pelo facto de eles competirem não só pela luz, mas também pela água cá em baixo e pelos nutrientes, vai fazer com que o crescimento das plantas no seu geral seja muito mais rápido do que o tradicional. Sendo sugerido por Miyawaki, e há artigos que mostram isto em climas especialmente tropicais e subtropicais, que o crescimento destas florestas é até 10 vezes superior ao feito da forma tradicional. E daí toda a necessidade e a ideia de plantar de uma forma densa. Portanto, nós podemos resumir o método Miyawaki a 7 pontos ou 7 passos. O primeiro tem a ver com observar e identificar a flora nativa do local, que foi o que Miyawaki fez quando visitou a Shinjo no Mori e as florestas sagradas do Japão para perceber o que é que existia lá agora e que foi fruto de um desenvolvimento e de uma evolução de centenas ou até milhares de anos. Depois daí determinar a estrutura da floresta, olhar e perceber quais são os estratos que nós temos na floresta e que espécies também é que vão para lá. Depois analisar o solo, portanto, analisar o solo e perceber como é que a gente pode enriquecer o solo de maneira a dar mais nutrientes e mais alimento para que as plantas consigam, através desta competição, desenvolver-se mais. Depois, ir recolher efetivamente estas sementes e plantas de espécies nativas, plantá-las a seguir de uma forma muito densa, entre 2 a 7 metros quadrados, cobrir o solo com mulch, portanto, com as folhas que vão dar esta proteção de umidade e vão ajudar a desenvolver o sistema radicular nos primeiros anos, e regar e monitorizar durante estes primeiros 2 anos até que a floresta se consiga estabelecer e evoluir independentemente do ser humano. A verdade é que Miyawaki, com todo este processo, e ele já plantou centenas e centenas, se não milhares de florestas pelo mundo com este método, e continua a fazê-lo com a idade de 91 anos, que é a idade que Miyawaki tem neste momento. Miyawaki, entre os vários prémios que ganhou, eu destaco este Blue Planet Prize que ele ganhou pelo seu trabalho na Grande Muralha da China, com o rejuvenescimento das populações de quercus mongólica, que são um quercus bastante raro e que só existe naquela região, e que ele, através deste método, conseguiu basicamente reproduzir e basicamente criar florestas densas destas espécies, em colaboração e em sinergia com outras espécies nativas, o que é algo sempre de imenso valor. Outra coisa que é muito interessante e muito importante também que Miyawaki fez tem a ver com os tsunamis. Porque, como devem saber, o Japão é um local que, devido à sua localização, tem muitos sismos que facilmente provocam tsunamis, então acabam por ter vários acidentes relacionados com isto. E uma das grandes atividades que Miyawaki fez foi utilizar estes debris, portanto, estas partes que resultaram do arrastamento dos tsunamis, e plantou florestas por cima destes mesmos recursos. O que isto fez foi aproveitar uma zona que antes não estava aproveitada e também servir de barreira a futuros tsunamis que possam basicamente tentar entrar pela terra e então se fazer uma barreira natural. Portanto, a aplicação deste tipo de conceitos é vasta e nós aqui exploramos apenas alguns pontos delas, mas eu convido-vos a todos a explorar mais um pouco sobre Miyawaki e sobre o seu trabalho. Ele tem livros muito interessantes que escreveu e acho que vale a pena, se tiverem essa curiosidade, de ir descobrir. Agora, dentro das várias pessoas que Miyawaki influenciou, eu gostava de destacar, e agora aqui passamos do Japão para a Índia, Shubhendu Sharma. Portanto, Shubhendu Sharma, para quem não sabe, era um engenheiro industrial da Toyota, que basicamente um dia receberam nas suas instalações Miyawaki para fazer uma pequena ação de florestação. E aquela ação de florestação nas instalações da Toyota fizeram tanto impacto na vida de Shubhendu que ele basicamente despediu-se do seu trabalho e dedicou a sua vida a criar Tiny Forests. Okay? Ele começou por criar a sua primeira Tiny Forest nas suas traseiras do seu jardim, com a sua família, e desde então não tem parado. E por isso ele é conhecido na Índia como o homem que plantou 33 florestas, embora hoje em dia já tenha plantadas muito mais. E a verdade é que ele, lá está, tem uma forte componente de envolver as escolas, a sociedade e a comunidade, porque efetivamente isto é um trabalho que nós também reconhecemos como sendo fundamental para que estes projetos consigam se desenvolver. Curiosamente, nesta cadeia de inspiração,
Quem também foi inspirado por Shubhendu Sharma foi o Dan. O Dan é um rapaz da Holanda, que eu e o David já tivemos o prazer de trocar algumas palavras com ele. O Dan basicamente é o responsável pela criação da primeira Tiny Forest na Holanda, okay? Que é a floresta de Zaanstad. Eu aqui deixo-vos algumas fotos da evolução desta floresta de Zaanstad, porque basicamente Zaanstad é o município e ele basicamente fez 2 pequenas Tiny Forests nesse local. E a verdade é que ao longo do tempo estas Tiny Forests têm-se desenvolvido ao ponto de estarem coisas incrivelmente bonitas ao fim de 1 ano, 2 anos. Também uma coisa muito interessante que o Dan fez e que não é muito mais do nosso conhecimento, para além do trabalho do professor Miyawaki, tem a ver com investigação científica. Portanto, existem relatórios que podem consultar, este é de 2018, se não tenho erro, 2019, sobre a evolução desta floresta do ponto de vista da biodiversidade, do solo e da poluição, algo que nós também queremos fazer. A verdade é que agora estamos ansiosos também, na verdade, pelo próximo relatório, que vai sair em 2022 e que vai mostrar ainda mais esta evolução destas Tiny Forests da Holanda. Mas aqui entrou então a nossa questão, que foi, então, mas se isto já aconteceu no Japão, aconteceu na Índia, está a acontecer na Holanda, também está a acontecer no Reino Unido, qual é que é o panorama no Mediterrâneo? Que é um sistema bastante diferente de todos estes até agora. Pelo menos a parte do Japão e da Índia são muito tropicais e subtropicais. A parte da Holanda não é nenhum destes, mas é um clima bastante diferente do nosso. E nós fomos basicamente procurar e ver se existia alguma coisa no clima mediterrâneo no qual nos pudéssemos inspirar ou ter alguma informação. E percebemos que o único artigo científico, a única informação que existe acerca do Mediterrâneo é deste artigo de 2010, que foi feito em Itália. A verdade é que este artigo tem muito pouca informação acerca do quão efetivo este próprio método é. E como está escrito abaixo, este método foi especialmente feito em locais com uma grande precipitação, que não é o caso do panorama mediterrâneo. E como tal, esta questão de não existir muita informação acerca disto fez-nos pensar como é que nós poderíamos então aliar estas duas componentes. Como é que nós conseguiríamos então criar uma floresta deste tipo no nosso local, que é, nos casos, Lisboa, que, como a gente vai ver mais à frente numa próxima formação, é uma mistura de um clima temperado mediterrâneo com o Atlântico, portanto é algo bastante único em comparação com o que já foi feito até agora. E como é que nós conseguimos então retirar informação científica que seja de valor e que ajude outras Tiny Forests no futuro, neste nosso contexto climático, a crescerem e a se desenvolverem. E é aí que nós chegamos a Portugal. Ou seja, foi aqui que basicamente a Floresta nasceu. Ou seja, a Floresta nasceu de uma inspiração divina e de uma inspiração basicamente das grandes florestas sagradas do Japão, que influenciaram o professor Miyawaki, mais tarde Shubhendu Sharma e depois o Dan, e também das influências que eu e o David e o resto da equipa também temos da parte da permacultura e a vontade e o interesse que nós temos da Faculdade de Ciências em desenvolver conhecimento. Todos estes elementos basicamente abraçaram e envolveram este projeto que é a Floresta, que será uma Tiny Forest, especialmente com ênfase na parte experimental, para perceber o quão sentido é que este projeto faz no nosso contexto e ver como é que as nossas espécies, com características tão únicas, se conseguem desenvolver neste local. Portanto, esta foi a introdução, ok? A seguir veio o David, com um tema também muito interessante, e portanto a partir de agora vamos começar a desenvolver o método em si, como é que nós fizemos a parte mais técnica da faculdade e da floresta. Portanto, aconselho-vos a ficarem sentadinhos, irem buscar uma bebidazinha, umas pipocas, e não percam o próximo episódio, porque nós também não. David, até já!